Se liga, fiel, no que o Vessone falou sobre a possível venda do naming rights da Arena do Timão. Créditos para o programa G4 Band Esportes. Fácil. Então, mas aí deu 1-0 pro Atlético. Isso. Tá bom. 0-2. 0-2, tô com o Vessone. É isso, Acaba o confronto na primeira. Acaba o confronto na primeira? Sim. E amanhã tem Bahia e Fluminense. Fluminense. Não é o Santos, não. O Santos queria, mas não é ele, não. É o Fluminense que tá ali. É Bahia e Fluminense. Entrou. Vocês estão vendo o escudo lindo do Fluminense com o nome do Santos, mas é Fluminense. Bahia e Fluminense. Palpitamos amanhã, né? Palpitamos amanhã? É, agora... Tá bom. Palpitamos amanhã. Melhor. O Lauderan Cerqueira já mandou um 1-1. Eu não sei pra que jogo, mas palpitou aqui. Bom, vamos falar do Corinthians. Provável Corinthians que encara o Atlético Paranaense. Será que teremos Memphis? Olho na tela. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Maicon Charles e Breno Bidon e Garro. Será que ele vai jogar? Guinegão, Mike, Kaique ou Memphis? Vamos lá. A defesa é a titular, né? Não tem mudança. Garro tá pendurado, né? O Garro? O Rodrigo acabou de me dizer aqui. Garro pendurado. Na Copa do Brasil. A Olha Copa o do Rodrigo, Brasil não vai. zerou? Que isso, hein, Rodrigo? Eu acho que a Copa do Brasil zera, mas eu posso estar... Eu confirmo daqui a pouco. A zaga é titular, contra o Palmeiras o Bidu tá suspenso, aí vai ter que jogar o Angileri. Mas enfim, para hoje a zaga é titular. E aí vem o problema, os 3 volantes estão fora, os 3 volantes, Ranieri, Martinez e Carrilho. Então tem 3 volantes reservas. Tem o Garro, que foi preservado lá em São Januário exatamente para suportar quarta e domingo, por conta do lance do joelho dele. Eu sei que é o sintético, então eu não acho nem que ele vai terminar o jogo, porque o sintético para o joelho dele é um negócio que atrapalha demais. Eu acho que ele nem termina o jogo, tá? Mas eu acho que ele vai começar por conta de não ter jogado em São Januário. E na frente, a dupla que vem jogando são os 2 meninos. O Kaique tem 21, 22. E o Guinegão tem 18. Acabou de fazer 18 aí. Por que o Memphis está ali? Porque ele foi relacionado, ele viajou, mas ele está voltando agora. Foi aí, sei lá, 2 semanas, quase 3 semanas fora. Então, não acredito que ele comece o jogo. Ele vai ganhar alguns minutos. No derby também joga alguns minutos. Aí eu não sei como se titular e sai, ou se ele também começa no banco e depois entra. Mas eu acho que aí ele ganha alguns minutos no derby também. Mas eu acho que hoje ele só começa no banco. É uma situação normal para quem está voltando. E aí é preservado. É possível que tenha um Vitinho aí do nada? Sim, é possível que o Vitinho agora já tenha um pouquinho mais de tempo de clube. É um bom jogador e certamente vai estar na frente do Kaique em condições normais. Então acho que eu não vou nem colocar, eu vou só citar o Vitinho, mas colocando essa possibilidade dele também ser titular. Acho que o Guinegão não sai do time, o menino fez 2 gols já, um diante do Bahia, um diante do Vasco. Acho que não tem muito motivo, enquanto o Yuri não voltar, de tirar o garoto de 18 anos, que está vindo muito bem, que está demonstrando uma personalidade grande. Ele me faz lembrar, eu acho que eu já contei aqui, não o jogador, eu não vou comparar o jogador, mas a personalidade do Viola, quando o Viola começa encarando o adversário, sendo meio folgado, não se importando com um zagueiro alto, o zagueiro que bate nele. E o Viola era um pouco assim, meio irreverente ali, e o Guinegão faz lembrar para alguns torcedores o Viola, e eu tenho essa lembrança do Viola também. O Corinthians trata a Copa do Brasil como, claro, uma grande prioridade. É a possibilidade de título, a única que resta no semestre todo. É possível que ele pegue um Atlético Paranaense com alguns jogadores preservados. E aí quem está nos assistindo vai falar, peraí, você está numa quarta de final e preservado? A situação dos caras, dos paranaenses na Série B está muito complicada. Eles quase flertaram recentemente com a Série C. Aí até o Odair Helma precisou vir a público e falar assim, é o seguinte, se alguém estiver falando em Série C aqui, já pode pedir para ir embora, a gente libera e vai dando uma bronca nos jogadores que não quer nem esse papo começando lá, porque a situação não está simples. E o que acontece? Sábado é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, agora, se não me engano, é o 4º ou 5º colocado. Ele é um concorrente direto. O Atlético precisa puxar o Novo Horizontino para baixo. E não dá para o Atlético ficar 2 anos com o dinheiro que ele investe, com o dinheiro que ele tem. Ele não dá para ele ficar 2 anos na Série B. Então, acho que na cabeça do Petralha, da diretoria, é o seguinte. Cara, Copa do Brasil a gente já ganhou 2.
a Série B, eu não posso ficar 2 anos aqui, eu preciso voltar para a Série A, quer saber? Sábado é o Novo Horizontino, eu preciso trazer esses caras, diminuir essa diferença para 3 pontos. Então, o que se fala em Curitiba, que sim, eles podem entrar com um time bem modificado, pensando na Série B, por incrível que pareça, mas eu acho que é uma questão do clube não querer ficar mais um ano na Série B, e a situação está bem difícil mesmo neste momento para a equipe de Odair Hellmann. Todos os ingressos esgotados, quase 4.000 corintianos estarão, mais de 4.000, acho que 4.200 corintianos estarão na Arena da Baixada. A torcida do Corinthians é muito grande lá em Curitiba, enfim, região norte do Paraná. O Atlético fez esse acordo, liberou, meteu 200 pau, né, o ingresso, mas enfim, quis ganhar uma grana e abriu para 4.000 lugares para a torcida do Corinthians na Arena da Baixada, jogo 9h30 da noite. Esse é bom, o gancho do Vessone sobre o adversário do Corinthians, porque foi o adversário do São Paulo em circunstâncias parecidas na Série B, mas na semana do São Paulo, no jogo da volta, houve uma mobilização especial para o jogo, por conta da rivalidade do Atlético com o São Paulo, que não existe com o Corinthians, né, de 2005, do Petralha com o São Paulo. Então, não só o time foi o principal, como a carga de ingressos para os São Paulinos não foi aumentada, como o ambiente das organizadas e o acesso das organizadas na Arena da Baixada foi completamente liberado, eu não espero, sinceramente, a mesma coisa. E aí, em relação à escalação do Atlético, tem, na época da partida com o São Paulo, o Esquivel, que acabou fazendo o gol da vitória do Atlético, jogou no sacrifício aquele jogo. E ele já é um dos poupados para o jogo do Corinthians. Então muda mesmo. O Atlético, o Vessone já destrinchou, está a 6 pontos ali do G4. Ele está a 6 do G4 e 6 da zona de rebaixamento. Ele está bem no meio para tentar pegar esse Novo Horizontino a 6 dele. Ele Exato, a vitória contra o CRB proporcionou ele de volta ali ao bolo, né? No mínimo ao miolo, né? E, de fato, para ele, o mais importante jogo da semana é contra o Novo Horizontino, confronto direto no sábado na Arena da Baixada. Então, o Corinthians tem grandes chances de iniciar bem, talvez definir. E, uma vez na semifinal, é aquilo que a gente estava conversando na semana. Existiu uma mudança no calendário que vai beneficiar muito os semifinalistas da Copa do Brasil, mas os caras precisam primeiro chegar à semifinal. Quem chegar à semifinal só vai fazer a semifinal em dezembro, pós-brasileiro, como se fosse um campeonato que começa do zero pós-brasileirão. E o Corinthians pode estar nessa, contra o Atlético ou Cruzeiro, é uma grande chance mesmo. Porque aí você vai levando o brasileiro, né? A missão do Corinthians é não correr risco e aí jogar tudo para ganhar um título em dezembro, né? Isso vale para os outros todos. Mas para o Corinthians, parece ser o caminho já definido, passando do Atlético, evidentemente. Esse novo calendário, né, essa mudança, guardadas as devidíssimas proporções, é quando tinha a Libertadores que acabava no meio do ano, o time era campeão e ficava pensando só no Mundial no fim do ano. Ficava lá em 10º lugar, né, tocava de lado no Brasileiro, mais ou menos parecido com o que vai acontecer. Coloca de novo na tela o time do Corinthians, que deve entrar em campo, para eu perguntar para você, Massa. Eu sei que o Atlético Paranaense está lá pensando na Série B e tal, mas sem Yuri Alberto, sem o Carrilho, sem o Martínez e sem o Ranieri, talvez sem o Garro e sem o Ranieri, dá uma boa enfraquecida, vai. Eu ia dizer aqui, não acho que vai ser essa moleza toda não, que vocês estão imaginando. Mas você não falou que o Corinthians ia passar fácil? Não, no confronto, mas tá. hoje ia perder. Mesmo com o Atlético se preocupando com o jogo do fim de semana, jogar lá não foi fácil, nunca foi e nunca será, né? O meio-campo do Corinthians tem um jogador que é muito especial, que é o Maicon. E a gente precisa ver o desenrolar do jogo, como que o Dorival vai mexer nesse time se precisar, sabe? Vai depender muito dessa questão de como o jogo vai se desenrolar e se o Dorival vai precisar do banco. Eu gosto muito do Kaique e do Guinegão, gosto demais, são jogadores importantes. Eu não colocaria ninguém no início, nem o Memphis, nem o Vitinho. Eu deixaria esses jogadores para encorpar o banco de reservas. O Garro Rapaz, me foge um nome aqui para jogar no lugar dele. Não tem. Então. Porque não tem. Então tem que ser ele, né? Mas se tivesse
uma outra Contra opção... o Vasco jogou o Ranielli, Então, o Pidon mas jogou mais à frente, deu super certo. Jogaram Só que ele não 4 tem o volantes. Ranielli agora. Isso. Talvez o Rian e empurrar Talvez. o Maicon mais pra frente, porque o Maicon chega bem na área. Ou empurrar de novo o Bidon pra frente. Com a presença do Rian. Do Rian. O Rian, eu acho que seria uma ótima, e deixar Garro, Memphis, né, e o Vitinho para a tropa de choque para o segundo tempo, para, quem sabe, fazer o gol ou matar o jogo, né, se tiver 1-0 já para o Corinthians. Eu não acho que vai ser assim fácil, acho que o Corinthians vai passar, né, mas é um jogo muito complicado, muito difícil jogar lá. Muito bem. Já palpitamos sobre o jogo. Vessa, claro, o Corinthians está focado 100% nessa questão. Você acha que, ao menos o Memphis, se não jogar do começo, vai entrar? Vai entrar. Eu acho que sim. Entrar sim, senão ele não viajaria. Um cara desse aí para viajar e ficar só no banco, não me parece muito uma situação normal, sabe? Não, você viaja, fica no banco e não vai entrar. Olha, eu ficaria bem surpreso. Alguns minutos ele vai ganhar, até porque a presença dele no campo, primeiro que para ele é importante por conta da convocação para a seleção da Holanda. A hora que bater as imagens dele no campo, lá o Ronald Koeman fica mais tranquilo de poder convocá-lo, que obviamente é um objetivo que ele tem. A outra é que, de alguma maneira, você tem ali como o Massa disse, você tem um cara desse, a coisa não tá meio enroscada, tal. Ele entra, você pode mudar um jogo, seja pela presença mesmo dele, pela melhora que ele pode dar tecnicamente, pelo ambiente do estádio. Então, você guarda ali um... Para você não colocar em risco também a saúde dele. Porque ele tá voltando no Exato. sintético, né? De repente o cara sente lá um problema e fica fora mais 15 dias, mais um mês. Tem razão. Então, Aí... É necessário ganhar esses minutos e você aí tem alguma coisa, uma melhora também em termos de ritmo já para o final de semana. É um derby, é um jogo grande também que calhou. Ele foi convocado, né? Não tinha sido até agora de manhã. Não saiu ainda? Acabou de sair. Não vi. Então tá. Também... Até agora de manhã, não. Mas talvez isso pese, né? Talvez ele queira jogar, pondere isso com o Dorival. Eu quero só aparecer um pouco aqui, as minhas imagens aparecendo, que eu tô bem, que eu tô bem e tal. Faz sentido, o jogador muitas vezes pensa assim. Aliás, só um adendo aqui, eu não entendi nada. O Martínez acaba de ser convocado para a seleção venezuelana, fez a cirurgia na mão, não voltou ainda pelo Corinthians. Eu até mandei mensagem lá pro pessoal do clube que está lá em Curitiba, eles falaram, a gente também foi pego de surpresa, a gente nem sabia que ele ia ser convocado, para entender, porque se ele ainda não está à disposição, fez a cirurgia, tá lá, todos os pontos aqui, ó, ele quebrou bem essa parte aqui da mão, ó, um osso aqui, o quarto metacarpo aqui, ó, ele quebrou. E aí tem lá os pontos todos. E aí ele foi convocado. Eu não sei se a seleção venezuelana quer levá-lo para... Deixa eu ver se é verdade mesmo, ou se ele vai estar pronto para um segundo jogo e não para o primeiro. Precisa entender melhor, mas ele está convocado para o Corinthians, ele ainda não está à disposição, nem viajou para Curitiba. Tem isso, né? Às vezes o cara é convocado, no Brasil acontecia isso, né? O cara precisa um médico olhar e falar assim, realmente quebrou a mão. Então, não sei. Meio louco, mas tem isso. Tem o fato aqui até dele ser um jogador muito importante para a seleção venezuelana, ser um dos capitães da seleção venezuelana, que joga as suas últimas possibilidades de repescagem. Faltam 2 rodadas para acabar. Então, assim, tem gente que é tudo ou nada nessa rodada. Então, eu imagino que, mesmo que não possa jogar, ele fique ali com os companheiros durante as partidas. Agora, qual é a premiação? Porque vai ser importante a premiação para o Corinthians se passar. Da próxima fase? Para passar. Vou pegar aqui, eu pego aqui. O Corinthians deve estar contando muito com isso. Já foi uma grana boa para passar nas quartas. Eu pego aqui. Uma coisa que é interessante esse lance, inclusive, do Memphis, é que o segundo jogo da Holanda é dia 7. Mesmo com a CBF jogando para o dia 10, a eliminatória lá é uma eliminatória normal, né? Não é igual a Conmebol. Eu não entendo o que a Conmebol está fazendo. Ela está fazendo o primeiro jogo dia 1, o segundo dia 25. É meio loucura. Eu estou exagerando, tá? É sempre dia 1 e dia 4 ou 5. Ela tá deixando uma semana quase os caras treinando, tudo. Lá na Europa não, tá indo um jogo, passa 2 dias, tem o outro. Então, o segundo jogo do Memphis é dia 7, com a Lituânia, se eu não me engano. Semana. Dia 7, dia 8, ele vai estar aqui. Então, o dia 10 para ele não vai ter problema. Só que o Martínez vai estar na Venezuela dia 9 à noite. O Hugo na Bolívia dia 9 à noite. Então, esses dois para a volta do dia 10 contra o Atlético vai ter problema. Mas o Memphis, aparentemente,
Esse jogo, apesar de ser Europa, apesar de ser mais longe, é no dia 7, porque a Europa está fazendo uma eliminatória muito mais justa, muito mais tranquila. Joga 2 dias, joga e acabou. Vamos voltar para os seus clubes. Aqui não sei o que a Conmebol está fazendo, ela está espaçando um jogo para o outro. Para mim é um absurdo, né? Mas... Só para detalhar a situação da Venezuela, como é importante essa partida para a Venezuela e por isso o Martins deve ter sido convocado. A Venezuela é a 7ª colocada, hoje ela estaria indo para a repescagem com a possibilidade de jogar a sua primeira Copa da história. Então, manter o 7º lugar é o mínimo, né? Eles vão jogar contra a Argentina em Buenos Aires, o primeiro jogo, e depois vão receber a Colômbia. A Colômbia é a 6ª colocada. Matematicamente dá até para a Venezuela superar a Colômbia, mas eu imagino que a preocupação seja a Bolívia, que tem um ponto a menos em 17 e ameaça esse 7º lugar. Para a Venezuela, terminar em 7º e a repescagem é um sonho, né? Então, mas não o cara vai vai dar, todo... né, cara? Dá. Você acha que dá? Dá, porque Contra assim... Argentina e Colômbia? Então, a Bolívia joga contra a Colômbia em Bogotá e Brasil. A Bolívia pega a Colômbia e Brasil, a Venezuela pega a Argentina e Colômbia. A Bolívia vai ganhar do Brasil, né? Vai. Lá em El Alto, Lá? ganha? 4 mil? 4 mil metros. Depende da mobilização, quem vai jogar. Só respondendo para o âncora, se passar 10 milhões para jogar a semifinal, e aí quem vai à final, só para jogar semi, e quem vai à final já garante 33, que é o vice, ou 77 o título. É um negócio surreal mesmo a premiação da Copa do Brasil. Bom, acaba com o transfer ban, né? 10 mais 33, 43, pagou o transfer ban e ainda sobrou um troco. Só Tem de mais um acordo aí não aceito, não é isso? eles estão conversando, estão tentando e não tem resposta ainda. A questão do transfer ban, a preocupação é a questão da janela. Da né? janela, está cada vez mais perto de fechar. Dia 2. Se fecha a janela com o transfer ban ainda vigorando, o Corinthians só vai poder contratar jogadores sem Ficaram contrato. livre no mercado Livre no durante mercado. a janela. O que diminui bastante a possibilidade. Mas a conta do Massa é boa. 10 da semi com 33, no mínimo garantido a final, vira 43 se realmente é aquilo que seria necessário. O Corinthians que está em busca de dinheiro novo, né? E essa possibilidade realmente está no ar. Eu falei ontem dela aqui, que é uma possibilidade gigantesca dessa troca de name rights. Tem interessados, tem 3 interessados, estão esperando uma 4ª proposta e seria um dinheiro surreal mesmo que entraria, que poderia ajudar muito o clube. Vamos aguardar, mas a possibilidade está muito real. Vai pagar conta ou vai contratar? Então, na verdade, o que eu acho que tem várias coisas que você consegue fazer, inclusive matar a dívida com a Caixa. Você zera, paga a Caixa, está em 630, mas aí tem os juros. Então, se você meter o avistão lá, deve ser mais barato. Mas você tira isso, ou seja, a sua renda e tudo entra para o clube. Claro. Um clube que faz 90 milhões de renda no ano. Mas não é tão simples assim, né? Porque vai cair 400 pratas lá, vai ter... Não, paga eu, tem um monte de credor lá. Tem, mas aí se você fizer o name rights, você pode faz fazer o bem, você segura mais um pouco, eu vou pagar a Caixa, não é? Mas é que depende do acordo que você está fazendo. Eu não sei qual é o tipo de acordo que está sendo costurado, do tipo, você fecha com a empresa fecha, já repassa o dinheiro para o fundo automaticamente para o CNPJ do fundo. E já resolve, deveria tira ser, da inclusive, com essa atual detentora do name rights. Deveria ser a negociação básica, né? A primeira coisa, nós vamos abater... É que o acordo, como foi fechado na pandemia, em 2020, sim, claro, não tinha muito essa situação. E demorou muito, né? Aliás, era a bandeira do André Sanches para o estádio, era o naming rights. Então, demorou muito. Mas, assim, uma coisa que eu, de verdade, assim, eu estou chamando de desonestidade intelectual quem reclama do atual acordo que o Corinthians tem de name rights. Porque as pessoas esquecem o contexto. Claro. Estávamos em 2020, no meio de uma pandemia, as empresas mandando os funcionários, todo mundo embora, cada um viveu a sua realidade, todo mundo sabe como foi na pandemia. Você tem uma receita que era 0, você faz 300 milhões, ou seja, 15 milhões por ano, durante 20 anos, corrigido pelo IGPM. Se eu não me engano, o ano passado, a parcela do ano passado já estava em 23 ou 24, porque vai os juros do bem, né? Já vai aumentando por essa correção. Aí tem gente que fala, não, porque é pouco. Olha, a Bet do Flamengo está pagando muito. Gente, nós estamos vivendo um outro planeta agora. Porque o Mercado Livre pagou 1 bilhão com 30 anos no Pacaembu.
Sim, em 2020 o Mercado Livre não tinha essa importância toda, esse tamanho todo, não fazia esse tipo de investimento. Então, as pessoas, para mim, é desonestidade intelectual criticar um acordo de 2020, que era uma pandemia, com as empresas demitindo os funcionários, sem dinheiro para nada, e aí você consegue um acordo com o grupo Hypera Pharma, um gigante farmacêutico do país, para você conseguir um name rights. Então, aí tem lá as multas que vão caindo ano a ano. A multa, esse ano, setembro, outubro, cai para 50 milhões. Então, o dono novo do name rights, quem fechar, paga os 50 pau, tira a atual parceira e coloca um outro bom dinheiro e grande, como o mundo atual hoje. Vocês já repararam como o Corinthians vive assim? Paga o parceiro, tira o parceiro, põe o parceiro, tira o parceiro. Isso é uma falta de respeito brutal. Acho que como é o nome da empresa? O grupo Hypera Pharma. Hypera Pharma, eles deveriam ter a prioridade. Não, vai ter. Né? Isso vai ter. Sempre mais de tem. respeito O parceiro aí, sempre né? tem. Porque é impressionante, cara. Vai lá, paga, tira, põe mais dinheiro novo. Eles podem cobrir. Todo parceiro do clube, de todos os clubes, na verdade, a prioridade é sempre dele. Claro. O que eu acho que é difícil, mesmo sendo um conglomerado perto, gigantesco, né? Fazer isso, entendeu? É que não está nem perto de vencer o contrato, né? Então, apela-se para a multa para revisar. O contrato é bom porque foi feito na pandemia, mas ele é péssimo em termos de projetar futuro. Né? Ah, sim. Agora, na pandemia, claro, não dá nem para discutir. Por exemplo, quando o Palmeiras fechou quando você coloca com isso Allianz, em casa. com a seguradora, que eu acho que era 250 ou 300, também corrigido e tal. E tá lá, tá sendo corrigido. Acho que o deles, do Palmeiras também é o GPM, se eu não me engano. E tá sendo corrigido. Mas é aquele contrato antigo também. Sei lá, pode ter aditivo aqui e ali. Então, eu não consigo criticar um negócio que foi feito no meio de uma pandemia, que você tinha uma receita. De verdade, eu não tinha a menor expectativa mais de name rights. Como o Arnaldo disse, como eu já tinha passado 6 anos da construção do estádio, eu falei, esquece, não tem mais name rights. Isso daí eu considero zero. Na época, pintou 300 milhões para um acordo de 20 anos. Então, eu não consigo criticar. E a nova criticar. parceira pagaria quanto? Vai se falar... O que se fala aí? Eu acho que é no mínimo o papo entre 700 e 1 bilhão. Porque o balizamento do Mercado Livre no Pacaembu ficou muito esse balizamento agora. 700 a 1 bilhão por... 15 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Então aí já seria um contrato muito maior, até com base nesse do Mercado Livre Pacaembu, que virou o maior aí dos estádios brasileiros e tudo mais, diante dessa nova realidade das bets, dos grandes patrocínios. Você vê que não quer voltar no tema, mas dá para sair, né? Do lugar onde está. Quem quer voltar no tema aqui, não sou eu, é o Moacir Celeri. Olha o que ele fala aqui. Boa tarde. Que estranha essa pseudo-espanholização tupiniquim. Nenhum dos dois protagonistas joga no meio dessa semana. Tô falando do Palmeiras e do Flamengo, que foram eliminados. Sim. Mas... Cara, vai ter sempre um exemplo que vai reforçar a sua tese ou vai reforçar a minha. O Flamengo não ganha o Brasileiro há 5 anos. Tá, não importa, mas já se você juntar Flamengo e Palmeiras ganharam muito, reforça a sua tese. Eles foram eliminados da Copa, mas o Flamengo não deu a mínima para a Copa, poupou jogadores. Cara, essa é uma discussão que o caminho dela, só gostaria de cuidar disso, é que esse bando de gente incompetente que lesa o clube, que usa o dinheiro do clube de forma errada, que torra dinheiro, que faz o que faz com os seus clubes, grandes clubes, né? Essa turma vai aproveitar essa onda para se encostar nela, como o Mano Menezes já fez, né? Já se encostou nela, falou, tá vendo? Opa. Oi? Não. Vou jogar com o Flamengo. Foi entendeu? Isso é o brigadeiro. É o brigadeiro do sujeito que não almoça e vai comer o brigadeiro, porque ele acha que, olha, é assim mesmo. Mas o Mano falou as duas coisas, sabia? Exato. Ele fala o que o Tironi falou, só que ele falou o que você também falou. Se a categoria de base for bem, se a categoria de base foi bem tratada, a gente consegue diminuir e tal. Ele fala as duas coisas. Ele dá meio que a solução também, um pouco contra isso e tal. Sobre isso a gente viu as categorias de base bem tratadas, né? O Flamengo foi campeão do mundo no domingo e o Palmeiras campeão brasileiro na segunda. Daí a gente tem uma base sobre quem está tratando bem as categorias de base. Né?
Flamengo já vendeu Vendeu dois. o Palmeiras já... Não, vendeu 3 já. Já vendeu hoje, né? ventilou mais uns 25 caras, Matheus enquanto isso o São Paulo está Gonçalves tá tentando vendendo vender a louco, base lá pro grego. 8 milhões, acho Tá, que de euros, só pra gente Matheus ter uma base. Gonçalves. Agora, sobre isso, a gente não vai voltar no mesmo assunto de ontem, senão a gente vai começar a se engalfinhar aqui. Não vai não. Mas é um outro viés, e levando para a Copa do Brasil, que é o que o Moacir Stelleri falou aqui. Estranha a pseudo-espanholização Tupiniquim, nenhum dos dois protagonistas joga no meio dessa semana. Onde é que eu quero chegar? E não estou tirando a importância da Copa do Brasil. Mas esse ano é uma impressão errada minha, que defendo que existe uma espanholização, ou as Copas estão com mais caras das Copas da Europa, que virou ali a tábua de salvação de alguns, mas do jeito Não, que ela acho deve que é ser. o estadual e a Copa do Brasil, porque a Libertadores todo mundo quer ganhar. Sim, exatamente. Entendeu? A Copa do Brasil. Ela virou... Você fala tipo a Copa da UEFA com o Sevilha, que o Sevilha a Copa da trata Itália. Na A Copa da Itália, na que daí o prática. Atalanta vai lá e ganha. Sim. Esse ano aconteceu uma coisa praticamente inédita. Na prática, 3 clubes jogaram com time misto os confrontos mata-mata da É Copa aí do que eu queria Brasil. chegar. São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense. Que eles não Só. sabiam que ia mudar o calendário, né? Então, ainda tem isso, mas São Sim. Paulo... Isso é uma e são sacanagem. 3 times completamente... Veja bem, jogaram com times mistos. Um time que está disputando o título brasileiro, um time que está no meio da tabela do brasileiro, um time que está jogando a Série B. Cada um por seus motivos, colocaram times mistos na Copa do Brasil. E olha, se não fosse o Corinthians, não sei não se o Exato. Palmeiras não ia dar uma segurada. Né? O fato de ter tido o derby como mata-mata... Mas o que eu eu- estou pensando, é o que eu estou defendendo. Defendendo não, o que eu estou uma boa. imaginando que aconteceu este ano em particular. Mas, por favor. Só que essa discussão só está acontecendo porque a Copa do Brasil é essa loucura que eu acabei de falar, os valores dela. Então ela passou a ter uma importância, ela nunca deixou de ser importante, desde 89 ela é jogada, 1989. Ela teve a sua importância, só que com essa grana que foi paga nos últimos anos, ela passou, as pessoas enlouqueceram, os clubes enlouqueceram, começaram a tirar do brasileiro para jogar ela. Se não fosse esse dinheiro todo, eu acho... Estaria mais clara Que ela ainda a está- proposta do Tirone. Eu Agora, acho que ninguém estaria priorizando a Copa do Brasil como foi nos últimos anos. Se não fosse essa grana aí que... eu tenho Mesmo dúvida. com a vaga na Libertadores. Então, a grana vem ao mesmo tempo. Sobe a grana e também voltam os clubes que disputam a Libertadores. Porque até um bom tempo, Isso. Isso. aí era um torneio, de fato, de segundo escalão. Né? Os principais clubes do Brasil não disputavam a Copa do Brasil. Quando entra todo mundo, e aí nós vamos ter sempre o agosto sangrento, o setembro sangrento, que são as 3 competições. Aí tem grana e tem os principais times. Muitas vezes o mata-mata da Copa do Brasil acabou sendo mais difícil que o mata-mata da Libertadores, dependendo da configuração. Né? Por exemplo, o Palmeiras, que eu acho que agora é a 14ª ou 15ª Libertadores seguidas, alguma coisa assim. Eu não sei. Ele estaria há 14 anos sem jogar a Copa do Brasil. Por exemplo, Como o né? São Paulo ficou Como 10 São anos Paulo sem ficou jogar a Copa sem do jogar e tal, o que seria uma loucura. Como também, o que as pessoas às vezes olham, lista dos campeões da Copa do Brasil. O que aconteceu aqui? Paulista de Jundiaí, não sei o que. André. Santo André. O próprio Palmeiras, que no ano que caiu, que o time, ou seja, era bem mais ou menos, ganhou, porque não tinha os times todos da Copa Libertadores. É por isso que antigamente era mais fácil até ganhar. Só que quando começou a injetar o dinheiro via patrocinador, hoje é uma empresa de pneus que dá o dinheiro, foi a Jabet, foi não sei o quê, os clubes falam, opa, peraí, não, CBF, tá doido? Olha essa grana toda aqui. Eu não quero, eu quero jogar. Você vai me tirar desse dinheiro todo aqui? E aí os clubes forçaram e a CBF voltou e colocou de novo quem estava disputando a Libertadores, porque começou a valer muita grana. Mas esse ponto que eu estou levantando, ele tem sentido? Alguns times jogaram com reservas em umas fases que isso não acontecia. Não. Né? O Palmeiras, é que o Palmeiras teve a questão de ser eliminado pelo Corinthians, isso provocou uma crise e blá blá blá. Vamos supor que o Palmeiras fosse eliminado pelo Cruzeiro. Talvez a gente não tivesse esse bafafá todo que teve. Sim. Porque no Flamengo não teve. Caiu lá, caiu. Ainda mais que ganhou o jogo, lembra? Foi É. pros pênaltis, mas ganhou o jogo. Então. O olhar que estamos dando às Copas. A desse ferida ano, é menor. Quais diferente. Copas? Quais Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Né? Não a Copa Não a Libertadores. Libertadores. Não, acho que tem uma circunstância aí que a gente está excluindo, né? Que é circunstancialmente. O São Paulo não tem jogador para pôr em campo. O Atlético Paranaense está disputando a Série B. O Flamengo estava pensando no calendário,
né? E pela primeira vez nos últimos 5 anos no focou brasileiro. no Campeonato Brasileiro. Então, circunstancialmente, esses clubes tiveram que dar uma segurada, entendeu? Tem uma outra agora, que não deu a confusão. Se aquela loucura, aquele cálculo errado que o Felipe fez lá na primeira fase, e cai na primeira fase pro Central Córdoba, se ele cai na Copa do Brasil, aí o bicho pega. Porque ele, mas ele estaria fora aí da ele encararia de outra forma também. Isso, é isso que eu tô dizendo. que é o que pesa em cima do Palmeiras, o fato de perder o estadual e perder a vaga. Corinthians no caminho. Exatamente. Isso Então, sem dúvida. tem sempre a circunstância do momento, né? Do ano, da temperatura. Eu vou repetir, eu acho que a CBF fez certo em tentar deixar o ano que vem mais humano, mas aí ela prejudica alguns e ajuda outros. Cara, Na mudança do calendário. eu acho, cara. Acho. Ela não tinha outro caminho. Não, Já que abriu a possibilidade com os 3 da Copa do Brasil como que não estava? estarem... Estava de que forma? A aposta qual seria? Nenhum brasileiro É isso. ganhar a Libertadores. Aí ela viu 3 lá, É. então a 5 jogos de um título. Então. Falou, peraí, os 3 saíram da Copa do Brasil, a minha hora é agora, eu não vou arrumar confusão pra mim no final do ano. Não dá para ter dezembro. E também é uma coisa ainda duvidosa, mas que pelas informações do presidente da CBF pode acontecer para o ano que vem, é mudança no formato da Copa do Brasil. Isso. Partidas únicas, como acontece na Inglaterra, por Ele exemplo. já falou né? disso, né? Agora, isso só vai valer se o São Paulo tiver 11 datas. Cair de 16 para Paulista. 11. Não vai valer nada se essa mudança que beneficia um prejudica outro, em tese, ela só vai valer se de fato a gente começar a entrar num mundo novo. Sim. Porque se for uma coisa casuística só para se livrar do problema, aí prejudicou ainda mais seriamente os clubes que pensaram no calendário antes de jogar a Copa do Brasil, no caso do Flamengo. De novo, também no caso do Campeonato Paulista, tem uma questão de dinheiro. Tem muito dinheiro envolvido proporcionalmente às datas. Né? Por isso que é tanto... Ninguém quer... Nenhum dirigente quer romper com o Mas isso tá aí, ó. Tá tudo assim, ó. Exato. Né? Ninguém fala, nós já estamos em agosto, indo para setembro, e a promessa era estadual em São Paulo com 11 datas, lembra? Não foi isso? Ou eu fiquei louco? Presidente da CBF. Isso. Presidente da A entrevista CBF. que ele dá faz uma semana, ele fala, em um mês vocês vão saber direitinho... Falou mais, né? Um mês, não falou foi? 50 dias. 50? Mas é muito. O que a CBF vai fazer? Ela vai falar assim, ó, o período pro estadual é esse aqui, desse a esse. 11 datas, 10 datas, Sem 11 civis. datas. Mas aí talvez o isso, Campeonato Paulista teve inclusive- 16 datas com os caras jogando todo dia. Foi o que ela fez. Porque lembra que a final do Paulista teve que Não, se tô falando pro enquadrar? ano que vem já. Se ele for assim, então, quer 11 Histórico. E para as próprias federações isso- que a gente mete o pau, faltam 4 meses para começar. Os caras precisam. Tá dia 7. A volta maioria dia dos 6, clubes, não os da Copa do Brasil. A Dia- maioria volta dia dia 6, 6. terça-feira, Você isso. consegue lá, dia 16, 17, começa o estadual. 10 dias, então, 12 dias. Isso. Agora, É o ideal. imagino que isso esteja sendo negociado agora. Devem estar negociando, Sim. deve estar uma briga de foice que eu vou te contar, hein? Agora, Fluminense e Galo, que nem só o Galo joga hoje, o Fluminense, a gente vai continuar falando do Corinthians e Atlético Paranaense, desse confronto, mas estão nas duas, certo? Fluminense e Galo estão nas duas Copas. Nas duas Copas. E deixaram o brasileiro. Esse é o O que é mais legal ganhar? Sul-Americano ou a Copa do Brasil? Copa do Brasil, sem Copa dúvida. do Brasil. Muito mais difícil. Eu não. Opa. Eu acho que é sul-americano. Mais legal? Título internacional. Aumenta o seu ranking na Comebol, que você vai agora pelo ranking Bom também ponto esse, hein? ir para a Copa do Mundo de Clubes. Olha aí. Eu não Vale tinha pensado muito nisso. ponto, vale Esse muito é um ponto. brindezinho importante. Não é um vale brinde, muito pô, ponto. é uma carreta. Mas- O Olímpia foi, esses clubes ficaram com a pontuação alta, Você não é vai pela ter um história. jogo, alguma hora você vai ter um jogo com o campeão da Libertadores. A Recopa, Recopa. vale a Recopa, que também dá pontuação na Copa, E é na mais fácil Comebol. ganhar. Sim.
do que a Copa do Brasil. Vocês mudaram de opinião, então? Não. Você falou o que é mais legal? Eu acho. Eu tava em A dúvida, sua mas já pergunta tô é o que é com mais Vessone. legal. O que é mais Eu importante? estou dizendo, para mim, o que é mais difícil é ganhar a Copa do Brasil. Tudo bem. O que é mais legal, ele está elencando mil Copa do atrativos. Brasil, em certas circunstâncias, é mais difícil que a Libertadores. Em até. certas circunstâncias é mesmo. Mas ele está linkando todos os fatores que tornam a Copa Sul-Americana quase que irresistível para os dois brasileiros que ficaram lá. Né? Tem um monte de ganhos ali paralelos. Né? E tem um caminho ali, sei lá, por exemplo, o Fluminense. Né? O cara vai jogar com o Lanús. E talvez ele, se tiver os dois eliminados, já enfrente a Alianza Lima numa semifinal. Vai ver no caminho da Copa do Brasil do Fluminense. O Fluminense tem que passar pelo Bahia. E depois tem que passar por o Vasco ou Botafogo, um clássico, para depois ir à final jogar 2 jogos contra ou o Corinthians, ou o Atlético ou o Cruzeiro. Então. Teve um jornalista já começou até a fazer a pontuação para a Copa do Mundo de Clubes. Eu vi lá. Já começou a Tem fazer. até ponto com São Paulo, né? Já tem, porque ele já tem nas quartas de final de uma Libertadores, já tem ponto. Então, você ganha a Sul-Americana, na hora que acabar a Sul-Americana, esse time que ganhou, ele vai ter muito mais ponto que um monte de time já para aquela disputa. Então, eu acho que vira uma coisa... E se ganha a Recopa, já faz mais ponto ainda, e vai somando. E daqui a pouco, quando você vê, você está numa Copa de Mundo de Clubes que está dando 150 milhões de reais. Então, eu acho a Sul-Americana um título bem importante, além de ser um título internacional e tal. Eu sempre falei isso daqui, né? O brasileiro vai lá no Museu do Flamengo, Boca... Botafogo, Fluminense... ganharam em média aí 186 milhões de reais. É o que deu, né? Média, um pouquinho mais, outro pouquinho menos. Alguém está falando que não conta ponto, mas conta sim. Conta, o Comebol vai contar. Se você é o ranking da Comebol, claro que vai contar. Porque até onde eu saiba, conta. Então você que falou que a gente não sabe nada, você está errado, viu, meu querido? Posso estar enganado, mas até onde eu sei, ranking da Comebol conta todas as participações nos torneios Comebol. Agora, põe de novo a tela com os jogos ali. Pra gente... Os de voltar. hoje? Os de hoje. Enfim, os de hoje e os de amanhã também. Os 4. Vai entrar os 4 jogos aí, Corinthians e Atlético Paranaense. Vai dar pra ver Corinthians, todos ou tá encavalado? Vasco e... Não, tem o Atlético e Cruzeiro é antes, né? E depois, às 9h30, Corinthians e Atlético com Vasco e Botafogo. Com o Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo, Fluminense, Bahia e Fluminense, Cruzeiro, Atlético e Cruzeiro são os jogos de hoje. A gente já palpitou, eu sei e tudo mais. Mas se vocês pudessem colocar de 1 a 8, mais favorito para menos favorito, para conquista, já. Só uma dúvida, o seu 8 você tirou de onde? Então são 8 times? Então é isso, fiel. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal.